Você já viu um homem forte desabar e em silêncio? Talvez ele esteja ao seu lado agora, sorrindo, trabalhando, vivendo enquanto por dentro carrega dores que ninguém vê. Porque quando um homem quebra, o mundo não percebe. E ele aprendeu a não demonstrar. Neste vídeo, vamos falar sobre a verdade não contada da força masculina. Sobre o preço de ser o apoio de todos e não ter onde se apoiar. Vamos entender o que o estoicismo tem a dizer quando a armadura racha, quando o silêncio pesa mais do que qualquer dor física. Você está tentando ser forte o tempo todo? Sente que ninguém entende o que você carrega por dentro? Já fingiu que estava tudo bem só para não preocupar ninguém? Então esse vídeo é para você. Ele vai te ajudar a encontrar equilíbrio, dignidade na dor e, principalmente, um caminho mais leve sem precisar carregar o mundo sozinho. Desde cedo, muitos homens aprendem que demonstrar fraqueza é inadmissível. Chorar? Só em silêncio. Sentir medo? Só se for escondido. Mostrar vulnerabilidade? Nem pensar. A força, nesse contexto, se torna uma máscara, uma armadura que precisa ser mantida intacta, mesmo que por dentro tudo esteja desmoronando. É como se o valor de um homem estivesse diretamente ligado à sua capacidade de não ceder, de suportar tudo calado. O problema é que essa armadura pesa. E ninguém consegue sustentá-la o tempo todo sem consequências. Ela sufoca as emoções, cria um abismo entre o que se sente e o que se mostra. O homem que aparenta estar bem, muitas vezes é o que mais está pedindo socorro, mas ninguém percebe, porque ele se tornou bom demais em esconder. E quanto mais ele veste essa máscara, mais distante fica de si mesmo. O estoicismo não ensina a ignorar a dor, mas a enfrentá-la com clareza. Como disse Sêneca, você é um homem. Então é sua missão suportar com coragem os males da vida, não escondê-los. A verdadeira força não está em negar o que sente, mas em reconhecer a dor sem se deixar dominar por ela. O estoico entende que aceitar a própria humanidade é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Essa cultura de força forçada cria homens que vivem desconectados das próprias emoções. Eles aprendem a ser bons provedores, bons líderes, bons guerreiros, mas não aprendem a cuidar de si. Isso os torna excelentes para o mundo, mas perigosamente frágeis por dentro. E o estoicismo, ao contrário do que muitos pensam, não exige frieza emocional, mas sim presença consciente diante da dor. É preciso coragem para tirar a máscara. Para dizer o hoje não estou bem, mesmo que isso quebre a expectativa dos outros. Porque enquanto muitos acreditam que ser forte é não sentir, o estoico sabe que a verdadeira força está em ser inteiro, e mente firme, mas coração vivo. Vivemos em uma sociedade que impõe aos homens a obrigação silenciosa de serem inabaláveis. Desde cedo, muitos aprendem que chorar é sinal de fraqueza, que expressar dor é desonra, e que demonstrar vulnerabilidade é abrir uma brecha para o desprezo. Como resultado, esses homens se tornam pilares para todos ao seu redor, pais, irmãos, amigos, parceiros, mas raramente encontram um ombro onde possam se apoiar. A pressão de sustentar tudo em silêncio cobra um preço invisível. São noites mal dormidas, crises existenciais abafadas, ansiedades engolidas com a garganta apertada. Eles ouvem constantemente você é forte, você aguenta. Mas ninguém pergunta você está bem de verdade? Epicteto nos lembra, o que te perturba não são os eventos em si, mas o julgamento que você faz deles. Quando o homem forte acredita que não pode desmoronar nem por um instante, ele passa a julgar a própria dor como fraqueza, e isso aprofunda ainda mais suas feridas. Essa máscara da força o isola. Ele se acostuma a esconder o que sente para manter a imagem intacta. Mas por dentro, existe um caos emocional que ele não se permite enfrentar. Não porque ele não queira, mas porque teme decepcionar os que veem nele um super-humano. E é aí que nasce o paradoxo: quanto mais forte ele parece, menos ajuda recebe. O estoicismo não ensina a sufocar emoções, mas a encará-las com coragem e razão. Sêneca dizia, e a coragem é saber enfrentar a dor, não fingir que ela não existe. Ser forte, portanto, não é nunca cair. É levantar, mesmo sangrando. É admitir que também precisa de tempo, de cuidado, de silêncio, e às vezes, de colo. Homens fortes também quebram.
E justamente por isso merecem um espaço para respirar sem medo de julgamento. Porque até o pilar mais sólido precisa de manutenção, ou um dia desaba em silêncio sem que ninguém veja. O silêncio de um homem forte não é vazio. É carregado de batalhas que ninguém viu, de lágrimas que ele engoliu e de dores que ele nunca se permitiu confessar. Enquanto muitos interpretam esse silêncio como frieza ou distanciamento, por trás dele existe uma alma que aprendeu a conter os gritos para não preocupar os outros. Ele não se cala porque não sente. Ele se cala porque aprendeu a sobreviver assim. Na sociedade, espera-se que homens sejam pilares. Que aguentem tudo calados. Que não fraquejem. E o problema é que muitos abraçam essa expectativa como se fosse a única forma de serem respeitados. Eles vestem a armadura, mesmo quando estão sangrando por dentro. E continuam andando, mesmo quando os joelhos tremem. Porque parar parece ser o mesmo que falhar. Sêneca disse, às vezes, até o homem mais forte precisa de uma pausa. Mas quem está disposto a ouvir isso? Quem realmente se importa em perguntar se aquele homem que carrega o mundo nas costas está bem? Poucos percebem que esse mesmo homem, que oferece conselhos e força a todos, muitas vezes dorme se sentindo vazio, cansado, e sem ter para onde correr. O silêncio não é fraqueza. É uma forma de resistência. É o grito abafado de quem aprendeu a não incomodar, de quem se acostumou a ser o esteio dos outros e esqueceu como pedir ajuda. É nesse silêncio que muitos se perdem, que muitos se isolam, esperando que alguém perceba, mas quase ninguém percebe. Talvez o que mais destrua um homem não seja a dor que sente, mas a solidão que a acompanha. O mundo só vê o que ele mostra. Mas ninguém vê o que ele esconde. E é por isso que precisamos falar sobre isso. Porque todo homem forte também precisa de um espaço seguro para cair e levantar de novo. Existe um tipo de solidão que não vem da ausência de pessoas, mas do peso de ser aquele em quem todos se apoiam. O homem forte muitas vezes é o esteio da família, o amigo que resolve, o parceiro que sustenta, o profissional que entrega. Mas quem sustenta o sustentador? Quando todos esperam sua firmeza, onde ele pode vacilar sem ser julgado? Essa é a prisão invisível da força masculina, da expectativa de que ele sempre será racional, resoluto, impenetrável. Mas por dentro, o homem também sangra mesmo que em silêncio. Essa cobrança contínua para o aguentar firme o destrói lentamente a capacidade de pedir ajuda. Ele pode estar rodeado de pessoas, mas ainda assim se sentir absolutamente sozinho. Sêneca dizia, e a alma se enrijece quando não encontra espaço para desabar. Um homem forte, sem espaços de acolhimento, não encontra abrigo nem mesmo dentro de si. Ele se cala para não preocupar, para não parecer fraco, para manter a imagem que criaram dele e que ele passou a acreditar que precisa sustentar. Esse silêncio emocional o afasta de conexões verdadeiras. Ele se torna um porto seguro para os outros, mas não tem onde ancorar. Às vezes, tudo o que ele precisa é de alguém que não o veja como um herói invencível, mas como um ser humano que também precisa de cuidado, escuta e compreensão. Ser forte não deveria significar estar sozinho. A verdadeira força não está em carregar o mundo calado, mas em reconhecer quando é preciso repousar. É preciso coragem para se permitir sentir, mesmo quando isso contraria a imagem de invulnerabilidade. E é aí que começa a verdadeira liberdade, no direito de ser forte e frágil, firme e sensível, tudo ao mesmo tempo. Homens fortes não anunciam sua dor. Eles não fazem discursos sobre os dias em que quase desmoronaram, nem postam frases motivacionais para mascarar a queda. Eles apenas recomeçam em silêncio. Depois de serem esmagados por decepções, traídos pela confiança, e ignorados quando mais precisavam, eles se levantam, sem plateia, sem aplausos. O mundo celebra os que vencem, mas ignora os que continuam tentando. E é nesse espaço invisível que o verdadeiro estoicismo acontece, e no homem que refaz seus passos com os pés sangrando, sem pedir piedade. O estoico entende que o valor da superação está no movimento silencioso, não no reconhecimento alheio. Como disse Sêneca, a maior vitória é conquistar a si mesmo. Recomeçar exige coragem. E mais ainda quando você precisa esconder que está ferido, que está cansado, que tudo dentro de você grita por desistência.
É fácil continuar quando se tem apoio. Difícil é continuar quando ninguém percebeu que você caiu. E mesmo assim, você vai. Passo por passo. No seu tempo. Com dignidade. Esses homens não buscam a glória imediata. Eles buscam paz. Reconstroem o que perderam sem culpar o mundo, sem se fazer de vítima. A dor que carregam é moldada em aprendizado. O fracasso é transformado em clareza. E o silêncio vira um escudo não de fuga, mas de foco. A sociedade pode nunca notar esses recomeços. Mas um homem que conhece sua força não precisa de aprovação. Ele entende que sua luta é íntima. Que suas cicatrizes contam histórias que ninguém jamais ouvirá. E ainda assim, ele segue. Porque a força verdadeira não está em não cair, está em levantar-se quantas vezes forem necessárias, mesmo que ninguém esteja olhando. O silêncio de um homem forte pode ser seu maior escudo, mas também sua prisão mais sombria. Quando a dor se torna grande demais para ser expressa em palavras, ele se cala. Não por fraqueza, mas por acreditar que ninguém entenderia. O problema é que esse silêncio, mantido por tanto tempo, começa a gritar por dentro. Começa a corroer por dentro aquilo que ele tenta manter de pé. E quando ninguém percebe, é porque ele aprendeu a sofrer com classe, com controle, com estoicismo mal interpretado. Epicteto nos lembra, e não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Muitos homens usam essa frase como justificativa para guardar tudo, para engolir o sofrimento e seguir adiante sem reclamar. Mas isso não é força verdadeira, é isolamento emocional disfarçado de virtude. É preciso sabedoria para entender a diferença entre controle emocional e negação da dor. O silêncio pode ser uma escolha nobre, mas também pode esconder feridas que nunca cicatrizam. Quando um homem se cala por muito tempo, ele deixa de pedir ajuda, deixa de se conectar, deixa de ser humano. O estoicismo não exige que sejamos de pedra, exige que sejamos conscientes. Que observemos a dor, compreendamos sua origem, e, se necessário, expressemos com coragem aquilo que nos dilacera. A sociedade admira o homem que aguenta tudo sem dizer uma palavra, mas esquece que até o mármore se quebra com o tempo. O que parece resiliência pode ser apenas medo de desmoronar na frente de quem não saberia lidar com sua vulnerabilidade. O silêncio, nesse contexto, vira uma espécie de autoabandono. Uma solidão escolhida, mas que, no fundo, dói mais do que qualquer palavra não dita. O verdadeiro estoico não é aquele que nunca chora, mas aquele que sabe quando deve falar e quando deve se calar. Que encontra equilíbrio entre o silêncio e a expressão, entre a dor e a coragem. Porque às vezes, a maior prova de força de um homem não é suportar tudo sozinho, mas permitir que alguém o veja quebrado, e ainda assim, continuar de pé. Às vezes, o maior sinal de sofrimento é o completo silêncio. Homens fortes, acostumados a suportar tudo em silêncio, muitas vezes escolhem calar quando mais precisam ser ouvidos. Não porque não queiram ajuda, mas porque aprenderam que expor a dor pode ser visto como fraqueza e isso, para eles, é inaceitável. O silêncio vira um esconderijo. Um abrigo sombrio onde cada pensamento ecoa sem interrupção. No exterior, parece que está tudo bem. Mas por dentro, o caos é ensurdecedor. São nesses momentos que muitos estão à beira do colapso, mas continuam firmes e porque ninguém percebe. Ninguém pergunta. Ninguém ouve. Sêneca dizia, às vezes, até viver é um ato de coragem. E é exatamente isso que esses homens fazem diariamente. Continuam vivendo, mesmo quando tudo dentro deles grita para parar. A coragem deles não está apenas na força que demonstram ao mundo, mas na luta silenciosa que enfrentam sozinhos todos os dias. Esse silêncio também serve como barreira. Ele protege, mas também afasta. É por isso que tantos homens fortes parecem inalcançáveis emocionalmente. Eles não aprenderam a se abrir, aprenderam a aguentar. E é nessa resistência que muitos acabam se perdendo, tornando-se prisioneiros do próprio silêncio. Por trás de cada silêncio existe uma história, uma ferida não cicatrizada, uma dor não expressa. Entender isso é dar um passo rumo à verdadeira empatia. Nem todo silêncio é paz. Às vezes, é um grito abafado esperando alguém que realmente saiba escutar.
Há um tipo de dor que os homens fortes carregam em silêncio, vá de serem sempre o porto seguro de todos, mas nunca terem onde atracar quando a tempestade é deles. É o fardo de quem está sempre disponível para ouvir, amparar, aconselhar e mais que raramente recebe a mesma escuta em troca. Porque o mundo aprendeu a se apoiar neles, mas não a sustentá-los. Ser o alicerce de todos parece um papel nobre e de fato é, mas ninguém percebe o quanto esse alicerce pode rachar por dentro. A solidez que demonstram por fora muitas vezes esconde as rachaduras que crescem em silêncio. Eles aprendem a sorrir enquanto sangram por dentro, porque acreditam que desabar não é uma opção. Na visão estoica, Epicteto já dizia, e não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E muitos homens fortes tomam essa frase como um mantra, mas esquecem que até mesmo o mais resiliente dos guerreiros precisa, em algum momento, descansar a espada e cuidar das próprias feridas. O problema é que, quando esse homem quebra, ninguém está lá. Porque todos estavam acostumados a vê-lo inteiro. E talvez seja por isso que muitos preferem não demonstrar dor alguma, por medo de que, ao revelar suas fraquezas, percam o pouco apoio que têm. Mas esconder a dor não é força. Reprimir o colapso não é coragem. A verdadeira bravura está em admitir que mesmo o mais forte também precisa de amparo. Que ser invulnerável não é humano. E que pedir ajuda não diminui ninguém, apenas mostra que até os pilares também merecem cuidado. Nem todo homem forte fala. Nem todo guerreiro mostra suas armas. Em um mundo em que todos querem ser ouvidos, aquele que não precisa se explicar se torna uma presença inquietante. Ele não está em silêncio por fraqueza, mas por domínio. Enquanto os outros gritam por validação, ele escolhe o silêncio como prova de sua força. Há poder na escolha de não reagir, de não dar ao outro o privilégio de um esclarecimento. Esse tipo de silêncio não é vazio, é cheio de autocontrole, de compreensão interna, de maturidade. O homem que não se explica entendeu algo que a maioria ainda não percebeu, que sua paz vale mais do que qualquer tentativa de convencer alguém do seu valor. Ele sabe quem é. Ele conhece a própria essência. E por isso não negocia sua energia em debates inúteis, em justificativas que apenas alimentariam egos alheios. Epicteto disse: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Essa frase nos lembra que nem sempre vale a pena tentar explicar algo a quem não está disposto a compreender. O silêncio, nesse caso, é um ato de sabedoria. Ao contrário do que muitos pensam, não reagir é uma forma de resposta. É uma decisão consciente de não se colocar em arenas mentais que não merecem sua presença. É se recusar a ser julgado por quem não tem profundidade para entender seus motivos. É entender que muitas vezes, ao se explicar, você se diminui. O homem estoico sabe que as palavras são ferramentas preciosas, mas também perigosas. Ele mede suas falas. E quando opta por não explicar, está protegendo sua verdade de ser distorcida, manipulada ou usada contra ele. Essa é a verdadeira força silenciosa, aquela que permanece intacta mesmo diante das pressões externas. Recomeçar exige uma força que poucos veem. Não é sobre fazer barulho, anunciar ao mundo que está voltando, ou expor os próprios traumas em busca de validação. É sobre, silenciosamente, juntar os pedaços e caminhar com dignidade. Homens fortes sabem que o recomeço é uma batalha íntima. E, muitas vezes, a verdadeira vitória está em não desistir de si mesmo quando ninguém está torcendo por você. Existe uma sabedoria sutil em não precisar provar nada a ninguém. Recomeçar em silêncio é um ato de resistência. É a demonstração de que, apesar da dor, apesar das perdas, você escolhe seguir em frente com integridade. Não para impressionar, não para ser reconhecido, mas porque você entende que a sua vida vale esse esforço. Você se honra. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invicta, se ela não se rende. Essa é a essência de um homem que recomeça, dele pode estar despedaçado por dentro, mas sua alma permanece firme. Ele pode tropeçar, mas se levanta com mais clareza. Ele entende que o sofrimento faz parte do caminho, mas não define seu destino. A sociedade espera que homens sejam fortes o tempo todo, mas a verdadeira força é aceitar que há dias de fraqueza e mesmo assim seguir. A vida não exige perfeição.
Ela exige persistência. E isso, no estoicismo, é virtude de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Se você está em silêncio agora, reconstruindo-se aos poucos, saiba que esse é um dos atos mais poderosos que existem. O mundo pode não notar. Mas você sabe. E isso basta. Em um mundo que aplaude a força, mas ignora o silêncio, o sofrimento dos homens muitas vezes acontece nas sombras. Eles seguem em frente, calados, com o coração em pedaços e a alma exausta não por falta de coragem, mas por excesso de peso. Ser homem, nos moldes impostos, é quase uma maldição disfarçada de honra e não pode chorar, não pode fraquejar, não pode pedir ajuda. Mas a verdade é que até a montanha desaba em silêncio quando o terremoto vem de dentro. O estoicismo não é sobre negar a dor, mas sobre atravessá-la com dignidade. Não se trata de esconder o que sente, e sim de entender o que sente. Um homem verdadeiramente forte não é aquele que nunca quebra, mas o que reconhece suas rachaduras, e mesmo assim, decide continuar. Ele não precisa provar nada a ninguém nem mesmo a própria dor. Ele apenas se levanta, limpa a poeira, e segue em frente. Silenciosamente. Porque a verdadeira força mora justamente ali, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude. Epicteto dizia, e não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E talvez seja a hora de mudar essa opinião. Talvez esteja na hora de entender que ser vulnerável não te faz fraco, te faz humano. Que chorar não te diminui, te liberta. E que carregar o mundo nas costas não é um troféu, é um fardo. Um que você não precisa carregar sozinho. Se você chegou até aqui, entenda, e sua dor importa, mesmo que ninguém esteja olhando. Sua história tem valor, mesmo que você nunca tenha contado. E sua força, mesmo em pedaços, ainda é força. Que esse vídeo tenha sido um espelho. Não para te mostrar o que esperam de você, mas para te lembrar de quem você realmente é. Agora respira fundo. E segue. Não porque está tudo bem, mas porque você merece chegar até onde nunca deixaram você sonhar.